mais uma reflexão de caminhar na graça. Há um equívoco muito grande quanto à utilidade das Escrituras. Pensamos muitas vezes mais numa perspectiva religiosa, não a religião como Tiago nos fala, que é a expressão da misericórdia, ajudar o pobre, o necessitado, ou seja, expressar compaixão e manifestar a vida de Deus. As Escrituras é para o nosso ensino, para falar de valores eternos, para falar do plano de Deus, da vontade de Deus e nos ensinar sobre isso. Nós precisamos parar de usar as Escrituras de forma incorreta. Ela não existe para criarmos uma religião, nem para defendermos a nossa religião. Pois como Paulo instrui a Timóteo, lá no capítulo 3 da sua segunda carta, versículos 16 e 17, ele diz: Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boa ação. Precisamos, antes de mais nada, entender que a vontade de Deus foi formar uma família, criar um povo, um reino de sacerdotes, uma nação santa, povo de sua propriedade, povo aonde ele habitaria no meio. Pois nós somos como pedras vivas do templo que estamos construindo, que Deus está construindo para a sua habitação. O propósito das Escrituras é nos guiar neste sentido. E como a gente pode ler na carta aos Efésios, fica muito claro, a vontade de Deus é criar uma sociedade. Na realidade, um povo que anda segundo o reino de Deus, os valores eternos neste mundo. Não se trata de outra coisa. E as Escrituras falam de como devemos viver neste mundo, ou seja, a maneira como nós devemos andar, nos relacionar. Ela fala de valores eternos. Nós não precisamos nos prender a aspectos de época, mas respeitar o momento, respeitar o tempo, é nos alinharmos com a vontade de Deus e com o que nós devemos expressar. Primeiramente, precisamos entender que não estamos aqui para julgar ninguém, mas para revelar a graça, a compaixão, a misericórdia. Este é o propósito da família de Deus, do povo de Deus, a igreja, a Assembleia dos Santos, a reunião dos santos, o ajuntamento. Precisamos parar de ver a igreja como instituição, como uma estrutura para defender um ponto de vista, defender uma maneira de pensar natural. E não é isso. A igreja existe para revelar a vontade de Deus, expressar a vontade de Deus, para que nós possamos crescer. E as Escrituras falam disso. Por isso, o papel das Escrituras é ensinar, é corrigir, é nos conduzir na vontade do Pai. É nos ensinar sobre valores eternos, valores que expressam e revelam o nosso Deus ao mundo. Pois nós fomos feitos à imagem de Cristo, nós temos a mente de Cristo, fomos feitos uma nova criatura, somos coparticipantes da natureza divina, como afirmam as Escrituras, para que nós possamos viver neste mundo como agrada a Deus. Se trata disso. Se trata como Jesus diante dos religiosos que queriam apedrejar aquela mulher adúltera, ele simplesmente expressa graça para aquela mulher, conduzindo-a a uma nova maneira de viver. Pois ele não a condenou, muito pelo contrário, ele expressou graça e disse: vai, não peques mais. Que a gente precisa entender que esse é o nosso papel. E somos imitadores de Cristo para revelarmos o nosso Deus ao mundo. Jesus veio para tornar visível o Deus invisível, e a igreja existe, a família de Deus, o povo de Deus, para isso, para tornar visível o Deus invisível. Essa é a nossa missão, um propósito, ensinar as pessoas, ser luz no sentido de expressar o reino de Deus e mostrar o plano e o propósito de Deus para as pessoas. Falar das boas novas, da salvação, da reconciliação dos homens com Deus. A gente precisa entender que esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Sermos luz e expressarmos o reino de Deus, a vida de Deus, a vontade de Deus neste mundo. Nada mais. E a base para fazermos isso, as Escrituras Sagradas. Ela é que nos conduz ao conhecimento
e ao entendimento dos valores eternos, para que a gente viva segundo esses valores e não conforme regras, procedimentos, não conforme instituição humana, mas para expressarmos e revelarmos o reino de Deus neste mundo, que a gente possa entender e buscar, por meio das Escrituras, o conhecimento de Deus e a sua vontade, pois nisto está a vida eterna. Que a gente possa nos comprometer com Deus, comprometer com sua vontade e buscar de todo o coração esse conhecimento, pois à medida que nós buscamos, ele se revela e nos conduz nessa jornada de fé, de amadurecimento, de conhecimento, para expressarmos os valores eternos. Isso não trata do outro, pois somos instrumentos para sermos luz e revelarmos o nosso Deus ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.